Glória a Jesus, muito bom, uma nova história, um novo tempo, com certeza um tempo de vitória, um tempo de luta, porque não há vitória sem luta, sem batalhas, obviamente que não, mas com Jesus, com a gente, com certeza somos mais que vencedores. Em pé como vocês estão, quero convidar aqui meu companheiro, evangelista Edson Teixeira, um dos diretores da missão, membro da igreja ali no Mandaqui, um dos pastores ali da igreja do Mandaqui, e um homem que tem viajado este mundão de meu Deus, levando o evangelho da paz, o evangelho que regenera, e hoje temos a alegria, a honra de recebê-lo aqui. Já esteve aqui antes? Já. Então não é novidade, a igreja é tua, este povo é teu, o púlpito é teu, fique à vontade, que Deus te use, no nome de Jesus. Aplaudamos ao Senhor. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero agradecer a honra de estar aqui, pastor Carlos. Obrigado pela honra do convite. Obrigado por vocês me receberem aqui com amor, com carinho. Quero desejar a bênção de Deus também sobre todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que a mesma presença e a mesma bênção de Deus que está aqui esteja sobre vocês, seja na casa, no trabalho, no escritório, onde quer que você esteja agora, se é ao vivo que você está assistindo ou se é uma gravação que você está vendo, não sei que dia é agora, mesmo assim receba a bênção de Deus, porque as redes sociais têm isso, tem pregações que eu já fiz há muito tempo atrás, e muita gente está sendo abençoada agora. É uma palavra específica, então eu não sei que hora as pessoas vão assistir essa pregação ou que dia, mas eu sei que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo que ela foi enviada. Eu quero agradecer os irmãos que me acompanham pelas redes sociais, que têm orado por mim, os irmãos que oram pela Missão Desafio. Tem sido uma missão desafio mesmo. Esses 2 anos o mundo tem estado fechado, e eu estive em 20 países nesses últimos 2 anos. Desde começo do ano passado, 2020, 2021, trabalhando bastante, do ano retrasado, 2020, 2021, trabalhando bastante, embora o mundo fechado, Deus foi abrindo as portas e a gente foi, com a graça de Jesus, entrando, claro, tomando todos os cuidados necessários, exigidos pelos órgãos competentes, como vacina, testes. Nesses últimos 40 dias eu fiz 11 testes. 11. Entra no Paquistão, entra nos Emirados Árabes, entra no Haiti, entra no Panamá, entra na República, e viajando o tempo todo, mas o Senhor tem sido bom, tem nos guardado, tem nos protegido, e eu sei que tem sido assim com vocês também. Trago aqui, assim, uma memória muito linda desse púlpito com o pastor Horaci, que era o pastor de vocês, um homem especial, um homem que foi, assim, marcante na minha vida, não por aquilo que ele falou. Ele não me impactou muito por aquilo que ele falou. Ele me impactou muito por aquilo que ele viveu. Então, tem muitos pastores que você aprende muito por aquilo que eles falam. E tem outros que você aprende muito com aquilo que eles deixam de falar. Então, o caráter dele, o silêncio dele, era uma grande pregação para nós de como se viver na presença de Deus. Então, eu louvo a Deus pelo legado desse homem aqui em Jundiaí, e também agora pelo pastor Carlos está aqui. Eu não sabia que o amado estava pastoreando aqui. Deus o abençoe muito. Pastor Bergamin, você está aqui na sede. Que bom. A palavra que eu quero ler com vocês, livro de Gênesis, capítulo de número 23. Eu quero fazer um convite para vocês de 24 a 27 de março. Nós vamos fazer a nossa 18ª cruzada de evangelismo e ação social no Nordeste. Começamos em 2020, veio a pandemia, fizemos só 2 dias. Fizemos a segunda parte agora no mês de dezembro, onde entregamos 60 mil peças de roupas nessa cidade.
e vamos fazer a última parte agora, de 24 a 27 de março, na cidade de Montes Altos, no estado do Maranhão. Vamos levar apenas 100 voluntários. Eu acabei de anunciar agora na internet, e nós já estamos com 89 pessoas com suas passagens compradas, portanto, temos apenas 11 lugares para essa cruzada. Você paga apenas a sua passagem e uma inscrição de R$80. Sua alimentação, sua hospedagem, nós conseguimos isso para você na cidade. Claro que dentro do contexto da cidade onde nós vamos ficar, talvez você esteja pensando em um hotel 5 estrelas, e lá você vai ver 1.000 estrelas, né? E dependendo do tempo, nenhuma também, né? Então, mas é um lugar muito maravilhoso. Nós estamos já, nossa tenda já está lá, nosso consultório odontológico está lá, o consultório médico também está lá, nossa carretinha já está lá, o pessoal está trabalhando para nos receber em Imperatriz. Nós vamos ficar hospedados do dia 24 para o dia 25 em uma igreja chamada Cristã Evangélica, que vai nos receber a todos, e no dia 25 já embarcamos para Montes Altos, onde vamos trabalhar sexta o dia todo, sábado o dia inteiro, em aldeias e também na cidade, e domingo ao meio-dia estaremos encerrando as atividades. É uma mini cruzada, porque ela está sendo feita em 3 partes por causa da segurança que nós precisamos ter com relação a essa pandemia. Tá bom? Se você quiser, depois entre nas minhas redes sociais, é só colocar aí Evangelista Edson Teixeira no Facebook, ou no YouTube, Evangelista Edson Teixeira, ou então no Instagram. É só você lembrar do James Bond, E Teixeira 007. Você põe aí E Teixeira 007, para onde já me achou ali, e aí você pode estar recebendo as informações, posso mandar o link, peça a bênção, converse com o seu pastor se você deseja. Precisamos de cabeleireiros, precisamos de manicure, de pedicure, precisamos de pessoas que sabem fazer sobrancelhas, precisamos de psicólogo, precisamos de auxiliar para os médicos, precisamos de auxiliar para os odontólogos, precisamos de gente que não sabe fazer nada. Tem gente que fala assim, não sei fazer nada, posso ir? Pode, porque geralmente esses são os que mais trabalham lá, porque a gente pode colocar eles em qualquer lugar para trabalhar, né? Então, geralmente, os que não sabem fazer nada são os que mais trabalham nessas cruzadas. Então, orem por nós, depois orem pela nossa 26ª caravana. Chegamos agora esses dias do Haiti, fizemos um grande congresso de órfãos, vocês sabem, essa igreja já participou. Essa igreja foi uma das primeiras com suas crianças aqui na região, que mandaram uma oferta para os órfãos no Haiti, há 10 anos atrás, quando eu comecei o trabalho com os órfãos. Hoje nós temos 9 orfanatos no Haiti. Fizemos agora um congresso para mais de 400 órfãos na nação do Haiti. E antes eu trabalhava com muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas nos ajudando, e nós temos uma base missionária lá. Temos missionários guatemaltecos, mexicanos, brasileiros, sudaneses, haitianos e dominicanos que vivem na nossa base e ajudam a cuidar dessas crianças. Também tem vaga. Nós estamos com 20 pessoas já com suas passagens compradas, e vamos levar no máximo 35 pessoas, como levamos agora na semana retrasada. De 16 a 24 de maio vai ser essa 26ª caravana à nação do Haiti. Orem também por uma caravana que vamos fazer agora. Gente, se eu vou ficar falando das caravanas aqui, é muita coisa, né? Só mais uma, para vocês orarem por nós. Essa está fechada, não podemos levar mais ninguém nelas, mas precisamos de oração, que é para o Camboja, para a Tailândia e para o Nepal, agora no mês de maio. E eu peço que os irmãos orem por esses 26 irmãos que vão estar indo conosco. Vamos lá, Gênesis capítulo 23, quem achou, diga amém. Versículo 18, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et,
se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Continuando a leitura, capítulo 24, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e em tudo o havia o Senhor abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, nós acreditamos que é o Eliezer, o Damasceno, baseado em Gênesis 15, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, falando para Abraão: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, tome cuidado, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria de pensar com vocês hoje, nesse último dia da campanha, e eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida essa noite. Você vai sair daqui fortalecido com a palavra de Deus. Eu gostaria de falar de como seguir em frente, tendo perspectivas corretas a respeito do passado, do presente e do futuro na nossa vida. Eu gostaria de pensar, baseado nesse texto, de como olhar para o futuro com esperança, como enxergar o futuro com esperança, como olhar para a vida das pessoas com esperança, em um futuro com esperança. Gostaria de pensar com vocês de como tratar do nosso passado com maturidade, como é que eu devo resolver o meu passado com maturidade e como é que eu devo viver o meu presente com sabedoria. Então, com relação ao futuro, eu vou usar a palavra esperança. Com relação ao passado, eu vou usar a palavra maturidade. E com relação ao presente, eu vou usar a palavra sabedoria. E eu vejo essas três coisas aqui na vida de Abraão. Eu vejo Abraão olhando para um futuro com esperança. Eu vejo o Abraão tratando o seu passado, resolvendo o seu passado com maturidade. E eu vejo o Abraão vivendo o seu presente com sabedoria. Nós estamos vivendo hoje, nesse momento, um tempo em que as pessoas estão desistindo de seguir em frente. As pessoas estão desanimando pelo caminho. Essa pandemia conseguiu paralisar muita gente na sua jornada. Pessoas que estavam indo bem na sua vida com Deus, por causa da pandemia, elas pararam. Pessoas que estavam caminhando bem com a sua família, por causa dessa pandemia, elas pararam. Pessoas na vida financeira, pessoas na vida ministerial. Quantos pastores, quantos líderes e quantas igrejas pararam no seu caminho, foram freados, brecados por essa pandemia, pelas circunstâncias adversas, pelas dificuldades da vida. E eu quero que você entenda que essa mensagem que eu estou pensando em trazer hoje é com essa intenção de fazer você avançar, de você não parar, de você não ser freado pelas circunstâncias da vida. Pior do que você parar é fazer o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Não é apenas parar na sua jornada, mas é retroceder.
Tem muita gente retrocedendo. Tem muita gente que não apenas está freando ou sendo freado pelas circunstâncias, como tem pessoas que estão sendo pressionadas a dar a ré. São pessoas que estão regredindo na sua vida espiritual. Pessoas que acreditam que não precisam mais frequentar igrejas. Eu não tenho nada contra redes sociais. Quem me acompanha sabe, eu faço lives direto. Muito antes da pandemia eu já fazia isso. E agora, intensificado agora de uma forma bem mais... eu estou perseverando bem mais nas redes sociais por causa dessa pandemia. Mas as redes sociais não são um fim em si mesmo. É apenas um meio que você usa para alcançar um fim. Nós não podemos pensar que as redes sociais podem substituir isso que nós estamos fazendo aqui, o congregar. Nós não podemos de forma alguma pensar que o face a face é mais importante do que o face a face. O face a face é mais importante do que o face a face. As redes sociais não são mais importantes do que esse momento que nós estamos aqui. Por quê? Porque existem muitos mandamentos na Bíblia que você só consegue cumpri-los se você congregar. Claro que a gente tem que tomar cuidado por causa dessa pandemia, mas isso não nos impede de cumprir, não é uma desculpa para nós não cumprirmos os mandamentos, que é amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, e tantos outros. São 32 mandamentos no Novo Testamento que só podem ser cumpridos não face a face, mas face a face, que é chorar com os que choram, que é alegrar-se com os que se alegram, que é levantar os fracos, que é fortalecer os abatidos, que é interceder uns pelos outros, que é estar juntos, ter comunhão. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. E não existe nenhum problema em você olhar para o seu passado. Não tem nenhum problema, mas nessa pandemia, eu tenho percebido pessoas que estão olhando para o seu passado de forma errada. Existe, pregador, maneiras erradas de se olhar para o passado? Claro que existem maneiras erradas de você olhar para o seu passado. Você pode, pelo menos vou citar duas aqui. Duas maneiras ruins. Não estou dizendo que eu também não faço isso, mas em um grau, tem pessoas que fazem isso em um grau muito elevado. Uma das maneiras ruins de você olhar para o seu passado é aquilo que eu chamo de nostalgia, é a pessoa nostálgica. O que é a pessoa nostálgica? O que é olhar para o passado com nostalgia? Olhar para o passado com nostalgia é você ter saudade de uma vida que você viveu e ficar preso nessa vida que você viveu. E uma das frases prediletas do nostálgico é: eu era feliz e não sabia. Ele sempre vai dizer isso. A outra frase dele: na minha época, aquilo é que era vida. A gente olha para os nossos filhos hoje, que estão lá jogando videogames, ou que estão com iPad, com iPod, com iTunes, com podcast, com essas coisas todas, ou então brincando agora com o metaverso, aquela máscara que você põe, que você começa a enxergar um monte de coisa, aí os pais olham para os filhos assim: mas que coisa sem graça. Na minha época a gente rodava peão, na minha época a gente empinava pipa, na minha época a gente jogava bolinha de gude, brincava de estilingue, tinha ioiô. Não é assim que o nostálgico fala para os filhos? Na minha época a gente brincava. Como que se o seu filho não estivesse se divertindo hoje? Ele está se divertindo, só que é de uma outra forma. Os tempos mudam e a gente precisa entender as mudanças. Nós precisamos aprender a ser modernos sem sermos mundanos. Existe a possibilidade de se modernizar sem se mundanizar. E você não pode pensar que os seus filhos são mundanos porque eles são modernos em algumas de suas diversões, porque você não teve isso, na sua época não existia isso. O meu iPod na época era um negócio chamado Aquaflash.
Você ficava apertando aquele botãozinho para as argolinhas, não é isso? Esse era o nosso videogame na época, não era isso? Hoje é diferente, a gente se divertia com aquele negócio. Eu ficava o dia inteiro naquele negócio. Era a tecnologia que a gente tinha na época, né? Só que tem gente que diz assim, não, meu filho, na minha época, hoje vocês não sabem. Vai, meu filho, antes a gente brigava, os pais da gente brigavam para a gente sair da rua e entrar para o quarto. Hoje, a gente tem que brigar para os nossos filhos sair dos quartos e ir para a rua. Porque a diversão é diferente, ela é mais tecnológica, ela é mais visual, ela já não é mais como... Mas tem pessoas que ficam olhando para o passado e elas ficam presas lá, porque o nostálgico, ela quer voltar, ela pensa no seu passado com saudades daquilo que ela viveu. E ela fica preso lá. E ela quer, hoje, sentir aquilo que ela sentia quando era menino, ou adolescente, ou jovem. E eu quero dizer uma coisa para você, não vai voltar. Essa é uma forma errada de você olhar para o passado. Louve a Deus por isso, por esse passado que você teve, que você acha que foi maravilhoso, que você era feliz e não sabia. Então levante as suas mãos e diz, obrigado, Senhor, por aquele tempo que eu vivi. Mas você não pode ficar preso lá. Porque você não está mais lá e você não vai voltar para lá. Então, o nostálgico, ele idealiza o passado dele e ele fica preso a esse sentimento. Mas tem uma segunda forma de você olhar para o passado de forma ruim, que é com melancolia. Tem o nostálgico e tem o melancólico. O nostálgico olha para o passado e diz assim, que saudade daquela vida que eu tive. E o melancólico? O melancólico, ele olha para o passado e diz assim, que saudade daquela vida que eu não tive. O nostálgico quer voltar ao passado para reviver aqueles sentimentos. O melancólico, ele quer voltar ao passado para tentar reinventar, reinscrever aquela vida que ele não teve no passado. Então o nostálgico tem saudade da vida que viveu e o melancólico tem saudade da vida que ele não viveu. Então ele quer voltar lá para o passado e o pensamento dele é assim, o seguinte, ai, se eu pudesse voltar no passado. Essa mulher não seria minha sogra hoje. Com certeza. Ele fala assim, ai, se eu pudesse voltar no passado, esse cara não seria o meu marido hoje. E nem essa mulher, a minha esposa. Se eu pudesse voltar no passado, eu não apertaria aquele botão, eu não atenderia aquele telefone. Se eu pudesse entrar no passado, eu não teria entrado por aquela porta, eu não teria feito aquela universidade, eu não teria feito aquela faculdade. Se eu pudesse voltar ao passado, eu não me mudaria para aquela cidade, eu não teria os filhos que eu tenho hoje. O nostálgico e o melancólico, eles estão presos ao passado. Um com saudades do que viveu e o melancólico dizendo, eu queria voltar lá para reescrever. E eu quero dizer para você que nenhuma das duas coisas pode acontecer. Você não pode mais reviver lá o seu passado e você não pode voltar lá para reescrever o seu passado. Então, por isso que eu quero trazer essa mensagem, que você vai derrubar gigantes imensos hoje na sua vida, que é como olhar o futuro com esperança, como tratar do seu passado com maturidade e como viver o seu presente com sabedoria. E eu vejo essas três coisas aqui nesse texto que eu li com vocês. Primeiro, como é que eu devo olhar as pessoas e o futuro com esperança? Aonde é que está isso no texto aqui? Olha o versículo de número 1 do capítulo 24. Era Abraão já idoso. O que é uma pessoa idosa? Quando a Bíblia chega a dizer que o homem era idoso, então quer dizer que é uma pessoa idosa, que não é um jovem, não é uma pessoa de meia idade, já é uma pessoa de idade, para nós assim, avançada. Só que o texto aqui vai dizer que ele não era apenas idoso. O texto vai dizer que ele era
Não sei se dá para projetar ali para os irmãos acompanharem, não sei se há essa possibilidade, mas Abraão era já idoso e bem avançado em anos. Não fala que ele era avançado em dias, ele era bem avançado em anos. Ele tinha aqui, pelo menos, 141 anos de idade. No mínimo, ele tinha aqui essa idade de 141 anos. E o texto vai dizer: e o Senhor em tudo o havia abençoado. Não está dizendo o texto que Deus o abençoou em alguma coisa. O texto diz: o Senhor o abençoou em tudo, em todas as coisas. Ou seja, olhe agora para um homem idoso, olhe agora para um homem com idade avançada. Essas crianças vão ser tudo pentecostal, né? Já são, né? Olhe agora para um senhor idoso, com idade avançada, e o texto vai dizer que Deus o havia abençoado em tudo. O que está querendo dizer? Abraão quer dizer o seguinte: olha, gente, tudo que Deus tinha para eu ter, eu tive. Tudo que Deus tinha planejado para eu fazer, eu fiz. Todo lugar onde Deus desejou que eu estivesse, eu estive. E tudo que Deus planejou para eu ser, eu fui. Então eu fui, eu tive, eu estive, tudo isso eu fiz, tudo, não faltou nada. Só precisava Abraão dizer: agora eu posso morrer feliz. Eu posso morrer feliz, porque eu já sou avançado em dias, avançado em anos, de idade avançada, e em tudo Deus já me abençoou. Pronto, Deus, o Senhor pode me levar. A maioria das pessoas pensam assim, mas o Abraão não, porque o Abraão é crente. O Abraão crê no Deus de Israel. O Abraão sabe que o Deus de Israel é um Deus geracional. Ele não é só o Deus de Abraão, ele é Deus de geração em geração. Ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Jacó, ele é Deus de José, ele é Deus de Moisés, ele é Deus de Davi. Deus é Deus de geração em geração. E o Abraão sabe disso. Por isso, ele não pode dizer: Senhor, eu já estou velho, já fiz, já tive, já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, agora o Senhor pode me levar para perto de ti. Ele diz: não, eu estou velho, mas eu continuo olhando para o futuro com esperança. Eu estou preocupado com meu filho. Vem aqui, meu servo, coloque a sua mão aqui debaixo da minha coxa, que era uma forma de juramentar naquela época, e você vai jurar para mim de que você vai à terra da onde Deus me tirou, e de lá você vai tomar uma esposa para o meu filho, porque eu não quero que o futuro do meu filho seja estragado, ele casando com mulheres cananeias, ou então ele retornando para a terra da onde eu saí, porque seria retornar ao zero. Então o Abraão, ele é um idoso, mas ele está olhando para o futuro com esperança. Ele está olhando para Isaac e ele está planejando o futuro do seu filho. Ele está enxergando o futuro do seu filho com esperança. E olha, hoje, eu estive um tempo atrás, já estive várias vezes lá, mas em uma das vezes eu fui lá o Vale de Jericó, em Israel, e tem aquelas plantações de tâmaras. E aí eu fui com a equipe, e o guia começou a falar, porque esse vale tem não sei quantos mil anos, desde a época de Josué, não sei o quê, e tal, foi falando. Aí tinha uma plaquinha lá, escrito em aramaico ou em árabe, assim, uma coisa assim, estava lá na plaquinha, na tâmara, em uma das tâmaras estava essa plaquinha pregada. Eu não sabia ler aquela língua, e eu disse para o guia: o que está escrito aí? E ele falou assim para mim: não, isso aqui está escrito o seguinte, isso aqui é um provérbio árabe. Eu falei: e o que está escrito? Quem planta tâmaras não come tâmaras. Aí eu olhei para ele e falei bem assim: ué, mas então não compensa então plantar tâmara? Porque quem planta tâmaras não come tâmaras, então não compensa plantar tâmaras. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: assim pensam os medíocres.
Assim, ó, levei essa lapada assim de graça, eu podia dormir sem essa, né? Assim pensam os medíocres. E eu falei, mas por quê? Por que quem planta tâmaras não come tâmaras? Ele falou bem assim, porque a tâmara, quando você a planta, ela leva 75 anos para produzir os seus frutos. E eu falei, é verdade, quem planta tâmara não come tâmara. Então, quem planta tâmara só está plantando porque está pensando na próxima geração. Ele não está pensando em si, ele está pensando no futuro. Ele está plantando uma árvore que ele mesmo não vai desfrutar, mas que os seus filhos, os seus netos, outras pessoas, a próxima geração vão desfrutar. E a nossa vida tem que ser assim. A gente não pode só ficar pensando em nós, nas nossas coisas. Eu já tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Eu já sou aposentado. Eu já tenho assim um seguro legal de vida. Eu já tenho minha casinha, meu apartamentinho, meu carrinho, meu cachorrinho, a pulguinha do meu cachorrinho. Eu já estou todo legalzinho, está tudo jóia. Você não pode ficar pensando só em você. Você tem que ser uma pessoa abençoada, mas você precisa enxergar o futuro com esperança. Você tem que pensar nas pessoas com esperança. Você precisa olhar para as pessoas com esperança. E é assim. O próprio Martin Luther King Jr., ele disse assim, se eu soubesse que ia morrer amanhã, ainda hoje eu plantaria minha macieira. E é verdade. Só pode plantar uma macieira hoje, mesmo sabendo que vai morrer amanhã, aqueles que têm uma visão do futuro, aqueles que estão olhando lá para frente, que não pensam só em si, mas pensam na igreja do futuro, pensam na cidade do futuro, pensam nos campos missionários, pensam no que pode acontecer, que investe nos seus filhos, que investe nos filhos dos seus filhos, que investe nos filhos dos outros, que investe em outras nações, mas que está sempre olhando o futuro com esperança. As pessoas, quando eu cheguei no Haiti e comecei a trabalhar com os órfãos, pegando aqueles órfãos no meio dos escombros, eu cheguei lá literalmente com um país totalmente destruído, muitos cadáveres ainda por serem encontrados debaixo dos escombros, o país todo destruído, e eu e mais um outro pastor, e a gente cuidando desses órfãos e desses 9 orfanatos, muitos deles nem orfanatos eram apenas pessoas que ajuntaram as crianças para cuidar, e a gente foi legalizando, foi ajudando a construir alguns, a reformar outros, e hoje nós temos lá esses 9 orfanatos que a gente ajuda a cuidar, não são nossos, mas a gente ajuda a cuidar. Mas eu lembro que quando eu cheguei a 5ª vez no Haiti, era o ano de 2012, era a 5ª vez que eu estava chegando lá, eu desanimei pela situação, pela corrupção, pela forma como as pessoas tratavam aquelas crianças, as doações que a gente levava. Eu sofria muito aqui no Brasil para levar recursos, chegava lá, essas pessoas não sabiam administrar com sabedoria, e eu falei, Deus, eu desisto do Haiti. Era a 5ª vez que eu estava lá. E na casa do pastor onde eu estava, tinha assim uma laje. Naquela noite eu subi naquela laje sozinho, só eu e Deus. Eu estava muito triste, eu estava desistindo do Haiti, porque os adultos estavam dissipando aquilo que eu levava para as crianças. E eu não sabia o que fazer. E eu falei, Deus, eu falei para o pastor Fred, essa é a minha última vez que eu venho aqui. Eu não venho mais, eu tenho trabalhado tanto para tentar ajudar essas crianças, mas esses homens, eles não estão me ajudando. E na época a gente não tinha uma base, não tinha os missionários, porque hoje são os nossos missionários que cuidam de tudo. A gente não entrega dinheiro nenhum na mão de nenhuma pessoa dos orfanatos. Os nossos missionários é que administram tudo hoje com muita sabedoria. Mas na época a gente não tinha isso. O país estava destruído. E aí eu subi e comecei a orar e falar com Deus e comecei a chorar. Deus não falou comigo com voz audível, mas Deus falou aqui no meu coração, Edson, quem foi que disse para você que eu te enviei a essa nação por causa desses homens? Eu não te enviei a essa nação por causa desses homens. Eu te enviei a essa nação para você cuidar dos meus pequeninos. Eu te enviei a essa nação por causa dessas crianças. Você está olhando para as pessoas erradas.
Você deve olhar para essas crianças, mantenha o foco nessas crianças. E eu entendi naquela noite de oração, naquela madrugada, o meu coração se abriu e eu consegui enxergar o futuro. E eu fui a sexta, a sétima, a décima, a vigésima, depois dessa quinta vez, eu viajei mais 26 vezes, já fui mais de 30 vezes para aquela nação, e eu comecei a fazer congressos anuais de órfãos. E eu lembro, quando nós começamos os congressos, a gente não tinha dinheiro, eu tinha que arrumar pessoas para cantar para os órfãos, eu tinha que arrumar pessoas para pregar para os órfãos, eu tinha que arrumar pessoas para orar para os órfãos, eu tinha que arrumar pessoas para poder fazer pão para os órfãos, eu tinha que arrumar pessoas para dançar para os órfãos. Nós fizemos agora o nosso último congresso, e eu tenho uma grande alegria de dizer para você, não precisamos contratar ninguém, os órfãos cantavam para Jesus, os órfãos pregavam a palavra de Deus, os órfãos oravam pela sua nação, os órfãos adoravam. São quase 400 vozes que estavam todos vestidos, um coral, adorando e bendizendo o Cordeiro de Deus. É olhar o futuro com esperança, é você não ficar pensando só em você, porque não dá. Não dá, irmãos. Se você é de Jesus, se você conheceu Jesus, não tem como você ficar pensando só em você. Não dá. É impossível. A sua vida não vai ter significado se tudo é retido só em você. O dinheiro que Deus te dá é para você. Os projetos que Deus te dá é para você. Os sonhos que Deus te dá é para você. Morre em você, para em você, fica em você. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer te abençoar em tudo. Em todas as áreas Deus deseja te abençoar, mas é para olhar para o futuro com esperança, é enxergar lá na frente. Não tem como ser egocêntrico na visão do reino de Deus. Por exemplo, pessoas que dizem assim: se eu não construir, então ninguém vai construir. Se eu não fiz, então ninguém vai fazer. Se eu não fui, então ninguém vai. Se eu não me formei, se eu não conquistei, se eu não cheguei em tal posição, então também ninguém vai chegar se depender de mim. Quem é de Jesus não pode pensar assim. Quem é de Jesus tem uma visão diferente. Talvez você não conseguiu ir para uma faculdade. Talvez os seus pais e você não conseguiu ter uma formatura acadêmica na medicina, na engenharia, na agronomia, eu não sei. Você não conseguiu, mas isso não significa que os seus filhos não vão conseguir, que os seus netos não vão conseguir, que os seus amigos não vão conseguir, porque talvez você não conseguiu, mas você tem que olhar para a vida das pessoas com esperança. Tem que olhar para o futuro com esperança. Por exemplo, eu nunca fiz uma faculdade, mas eu já ajudei a pagar 8 faculdades. Nós temos pessoas que estão no campo missionário porque nós pagamos faculdades, pessoas que são médicos hoje, pessoas que são odontólogos hoje, pessoas que são professoras no Camboja, pessoas que são enfermeiros na África. Nós ajudamos a pagar sua faculdade. Embora eu não tenha nenhuma, mas eu não posso dizer, ele vai repetir a minha história, porque eu não estou olhando para o meu passado sem maturidade, eu estou olhando para o futuro com esperança. E eu vou investir na vida das pessoas, minhas filhas, meus netos. Eu tenho que olhar o futuro com esperança, não é só os meus parentes, amigos, missionários, filhos de missionários, pastores, filhos de pastores, professores de escola dominical, filhos deles, gente que trabalha com órfãos, gente que trabalha com escola, enfim, em tantas áreas você pode olhar para um jovem e dizer: eu vou ajudar você, você vai ter um futuro abençoado, porque eu vou abençoar o seu futuro. Davi disse: Deus, eu tenho um sonho. E Deus diz: qual que é o seu sonho, Davi? Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Aí Deus diz para Davi: Davi, o seu sonho é muito bom, é maravilhoso, mas Davi, você não vai poder construir o seu sonho. O seu sonho vai se tornar uma realidade, mas não vai ser através de você, vai ser através do seu descendente. O egocêntrico, a pessoa que não conhece Jesus, vai dizer assim: não, se eu não faço, então ninguém vai fazer. Então tá bom, você não quer que eu faça? Então eu não faço.
Você já viu essas pessoas assim? O Davi disse assim: Senhor, o meu sonho não é para a minha glória. O meu sonho é para a tua glória. Se o Senhor não quer que eu realize esse sonho, então eu vou investir em outra pessoa, para que o sonho seja realizado. E Deus diz para Davi: o teu filho Salomão vai realizar o seu sonho. E Davi diz: Salomão, eu não vou poder ver o meu sonho realizado, mas como o meu sonho não é para a minha glória, mas o meu sonho é para a glória de Deus, aqui está o ouro, aqui está a prata, aqui está a riqueza, eu vou investir em você, para que você torne o meu sonho realidade e o nome de Deus seja glorificado. Davi contrata engenheiros, faz uma maquete bonita, entrega aquela maquete para Salomão e diz: meu filho, aqui estão as medidas do templo, aqui está o meu sonho, aqui estão os recursos para tornar o meu sonho realidade. Eu não vou poder ver, mas você vai tornar o meu sonho realidade no futuro, e o nome do meu Deus vai ser glorificado. Quantos estão me entendendo? Segunda coisa que eu aprendo aqui com Abraão. Primeiro é olhar para o futuro com esperança. Segundo, é você tratar ou olhar e resolver o seu passado com maturidade. Por que eu digo isso? Por causa do texto que eu li com vocês. O texto diz que Sara morreu. O capítulo 23 e o versículo 2, morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, e veio Abraão para lamentar Sara e chorar por ela. Não era só um choro, era um lamento. Essa mulher foi o presente que Deus deu para ele. Todos esses anos, desde que em Gênesis capítulo 12 nós conhecemos, o Abraão e Sara estão vivendo juntos, todos esses anos juntos. Passaram por lutas, por dificuldades, tiveram o filho da promessa, viram os milagres de Deus, viram as promessas de Deus. Sara foi um presente de Deus para Abraão. Só que agora não é mais. A Sara, a princesa, morreu. A alegria de Abraão em ter uma esposa chamada Sara acabou. Ela foi uma companheira do lado de Abraão por muitos anos, mas agora, o que é que Abraão tem diante de si? Abraão tem um cadáver. Abraão tem uma morta. E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que chorar, e ele tem que lamentar, ele tem que ter um período de luto. Os estudiosos chegam a dizer que Abraão ficou 7 dias. Eu acho que é o Talmud judaico fala que Abraão, ele teve um luto, chorou e lamentou o corpo de Sara por 7 dias. Mas ele tinha que sepultar. Ele olha para um lado, olha para o outro e ele diz: eu sei que tem uma caverna por aqui. Ele vê essa caverna. Ele diz: eu quero comprar esse campo de Macpela, onde tem uma caverna. Eu quero comprar porque eu preciso colocar o meu defunto aí. Eu preciso colocar a minha morta aí. Porque tudo que você não sepulta começa a cheirar mal. Tudo que você não enterra começa a cheirar mal. E a gente tem muita dificuldade de sepultar os nossos mortos. Nós temos autocomiseração, nós temos complexos, nós gostamos que as pessoas tenham dó da gente, nós gostamos de ser bajulados, nós gostamos também de viver sempre recebendo uma palavra de consolo, e isso é muito bom, mas tem o seu tempo. A gente precisa aprender a não ficar agarrado aos nossos cadáveres, porque eles podem cheirar mal na nossa vida. Por exemplo, a minha filha, a Radassa, a mais nova, ela tem lá em casa, hoje são 3 ratos, tinha 4 ratos. Ratos! Um é branco, outro é cinza. Tem um que é cinza, que se eu ver fora da gaiola, eu mato pensando que é um rato de verdade. Esses ratos, ratazana mesmo, tão grande que é o bicho. E aí, eu sei que um chama leptospirose. Pode uma coisa dessa. O nome, olha, e ela ama esses ratos, meu Deus. Aí os outros 2, morreu um há um tempo atrás, foi uma luta para sepultar. E agora esse um morreu há umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás. E
eu sei que eu vi o ratinho meio assim de manhã, eu falei, nossa, Rada, o ratinho está meio assim. Ela nem ligou. Aí a minha outra filha foi no banheiro, olhou para a gaiola, estava lá o ratinho. Durinho. Chamou a Rada assim, Radaça. Eu acho que o leptos, ou o pirose, sei lá, morreu. Morreu. Cara, você precisa ver a choradeira da minha filha. Minha filha chorou tanto a morte do ratinho, que eu chorei também. Você sabe como é que eu chorei? Eu não chorei porque o ratinho morreu. Eu chorei porque eu peguei um pano assim, eu falei, filha, tá bom, você já chorou bastante o ratinho. Aí mostra para a mãe o vídeo, chamando Face vídeo lá. Ai, o ratinho, mãe, olha aqui. E chora. E a outra filha mais velha chorando. E a mãe chorando lá pelo vídeo e chorando e tal. E eu olhando para aquilo, dizendo, meu Deus do céu, é só um rato, meu pai. E ela chorava. Aí eu peguei um paninho, enrolei o paninho assim no ratinho. Gente, ela entrou em uma crise, porque ela não via mais o corpo do ratinho. Ela, não, abre. Aí via o ratinho. Aí eu fui lá no quintal, cavei, ela, não, pai. Falei, ué, filha, tem que sepultar. Cavei um buraco, e ela assim, foi indo, ajoelhou, e colocava o rato, e pegava o rato. Queria entrar na sepultura e parecia que queria ir junto com o rato. Eu falei, filha, peraí, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, eu sei que tem que chorar, você pode chorar, tadinho do rato, morreu, mas agora, se a gente não sepultar, vai ficar podre, vai trazer doença, não vai ser legal, a gente tem que sepultar esse ratinho, vamos jogar a terra por cima aí. Então ela foi chorando e colocou, e aí eu dizia, e eu emocionado também, joga a terra, filha, joga. Tchau, ratinho, joga. E a gente é assim com os nossos defuntos. A gente não sabe tratar do nosso passado. Ou você fez mal para alguém, ou alguém fez mal para você. Ou você foi abusado, ou você abusou. Ou você foi usado, ou você usou. Ou você foi traído, ou você traiu. Alguma coisa aconteceu no seu passado, que tem muita gente que não consegue tratar o passado com maturidade. Amarra o defunto nas costas e sai com essa podridão nas costas, não consegue se ver livre de mortos. O Abraão olha e diz, não, foi uma bênção para a minha vida, foi, durante todos esses anos, foi um presente de Deus para mim, foi, Sara foi um presente, mas agora ela não vive mais, é um defunto, e eu preciso colocar no lugar certo, eu vou arrumar uma caverna, e eu vou sepultá-la, porque lá é o lugar de defunto, é na caverna, é na sepultura, não é carregando, arrastando com você. E tem um monte de gente que está vivendo sem saber tratar o seu passado com maturidade, não sabe tratar de problemas que teve no passado, de feridas que aconteceu no passado, ou então de sucessos que teve no passado, mas que hoje não é mais, de conquistas que você teve no passado e que hoje você não tem mais. São histórias do passado, maravilhosas, mas não existe mais hoje. E você tem que saber se desvencilhar, saber o tempo de se desligar, porque não é mais. Abraão foi, a Sara foi para Abraão, mas agora não é mais. Ela não existe mais. E o Abraão não pode ficar carregando esse defunto. Tem um monte de sucessos na nossa vida no passado, que a gente está lá preso, não é mais sucesso hoje. Não é mais vitória hoje, não é mais conquista hoje, são vitórias, conquistas do passado, mas a gente está carregando, não existe mais, mas a gente está carregando, e não pode. As vitórias do passado, elas só devem ser lembradas para motivar você aqui no presente a vencer os gigantes da vida, como Davi disse, eu matei um leão, passado, eu matei um urso, passado. Ele olha para o passado e diz, Deus foi comigo lá no passado, eu matei um leão, eu matei um urso, e Deus está comigo aqui no presente, e eu vou vencer esse gigante. Então o passado, as vitórias do passado, é só para animar você a saber que Deus pode te dar a vitória hoje, mas não é ficar preso a coisas ruins e a coisas boas do passado. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Então eu lembro
há uns anos atrás, a primeira vez que eu fui para a Ásia Central, eu fui em uma cidade chamada Osh. Essa cidade de Osh, ela fica em um país chamado Quirguistão, quase que na fronteira com o Tajiquistão. Eu não sei quantos de vocês me acompanharam quando a polícia me pegou lá com as Bíblias em russo, e eu fui para a delegacia, e fiquei muito tempo lá detido, 8 interrogatórios, eu não sei quantos de vocês conhecem essa história. Mas foi aí, nesse lugar, e lá tem uma fortaleza, um rio, você cruza o rio, e tem uma fortaleza onde Gengis Khan, quando ele veio da Mongólia, por cima daquelas montanhas, ele conquistou esses impérios, e tinha que atravessar essa ponte. Hoje é uma ponte de concreto. Naquela época não era assim, eram pontes de madeiras, com cordas enormes. E aí ele atravessou essa ponte, e quando eles entraram para o lado do Quirguistão, ou para o lado do Tajiquistão, deixando as montanhas do Quirguistão, então ele disse para os seus soldados: eu quero que vocês queimem essa ponte. E um dos seus soldados disse: mas, comandante, se a gente queimar essa ponte, como é que a gente vai voltar depois? E ele disse: não tem retorno, é daqui para frente. Por isso, queime essas pontes, porque nós não retornaremos mais, nós só avançaremos, só iremos para frente. Eu estou aqui para dizer para você: queime essas pontes. Tem um monte de pontes que você precisa queimar na sua vida. Queimar, para que você não volte mais para lá. Não existe mais possibilidades. É como no filme de covardes, quando eles estão chegando com as naus, com os navios para conquistar a terra. E aí o comandante diz: queimem todos os navios. E o seu servo dizia: mas se a gente queimar os navios, como é que a gente vai voltar? E ele dizia: não tem volta. É daqui para frente, vamos conquistar terras novas. Não existe mais retorno para a gente, é daqui para frente. Queime os navios. Você precisa aprender a queimar essas pontes que faz você viver preso a esses passados, a essas histórias do passado que tem destruído você hoje. E eu vim aqui para dizer, em nome de Jesus, seja livre, vença esse gigante do tormento do passado que tem azedado o seu presente, tem roubado a sua visão do futuro. Aprenda a tratar o seu passado com maturidade. Aí você vai dizer: ô Edson, com que autoridade você fala isso? Vocês estão ouvindo um pregador? Eu tenho 34 anos que eu sou pregador. Desde que eu me converti. Eu tinha menos de um ano de convertido, eu já era missionário na Amazonas. Então, eu tenho 34 anos que eu prego a palavra de Deus em 88 países do mundo. Teve países que eu já fui mais de 50 vezes. Então, eu falo isso com experiência própria. Quando eu me converti, eu era um menino, um jovem, com 18 anos, drogado, fugido da polícia, com 19 processos nas minhas costas. O meu pai dizia para mim: você vai para uma cadeira de roda, só na cadeira de roda que você vai parar de roubar. E olha lá, os meus amigos diziam para mim: você vai para o Carandiru, lembra do Carandiru? Lá vai ser o seu futuro, você vai para o Carandiru. E tinha um policial que dizia para mim: eu sei que agora você é maior de idade, na hora que eu mandar você parar, eu sei que você não é menor, e se você correr, eu vou estourar a sua cabeça. Então, essas pessoas, meu pai, meus amigos, o policial, eles não enxergavam nada em mim, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que enxerga o futuro e chama à existência aquilo que não existe, diz: não vai para a cadeira de roda, não vai para a prisão e nem vai morrer, vai ser um pregador do Evangelho. E eu me converti sem estudo. Eu sou autodidata. Eu saí da escola com 9 anos de idade. Eu, com 13 anos, estava na FEBEM. Com 15 anos, eu estava na pior FEBEM do Brasil, na Celso Garcia, no Tatuapé. Aquilo era uma escola de monstro. Com 17 anos, eu tinha passado 32 vezes por uma delegacia. Imagine, 19 processos. Não tinha esperança para mim. Aí Jesus me salva. Fugido, o pastor José Gentil, da Igreja Brasil para Cristo de Tatuí, tinha um filho dele, que hoje é o pastor Júnior, que estava na casa de recuperação, me colocou no seu fusquinha, me levou para uma casa de recuperação, e lá, no dia 15 de setembro de 1987, eu conheci Jesus. Fiquei apaixonado por Jesus.
não podia pregar lá porque eu falava muito na gíria, comecei a pregar para as árvores. E um dia pregando para as árvores, que eu fiquei 9 meses pregando para as árvores, Deus falou comigo que eu seria um mensageiro das boas novas às nações da terra. Eu não sabia nem que eram nações da terra. Eu pensava que Jesus era paraense, porque eles diziam que Jesus tinha nascido em Belém. Eles falavam que Jesus tinha nascido em Belém. Para mim, Belém era Belém do Pará. Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, né? Eles não falavam isso. Então eu dizia, nossa, Jesus é paraense, que legal. Vocês têm uma noção da ignorância que eu vivia. E aí Deus falou comigo que eu ia ser um mensageiro das boas novas nas nações da terra. Como? Eu saí do meio daquelas árvores e fui falar isso para os obreiros. Eles disseram, não, cara, você não tem teologia, você não tem escola, você não sabe falar direito, seu corpo é cheio de tatuagem, meu corpo parece um gibi de tanta tatuagem, você é fugido da polícia, você tem um monte de processo, você não tem estudo, e tudo que eles falaram era verdade. Mas tudo que eles falaram era verdade com relação ao meu passado. Que eu sabia que já estava sepultado pelo sangue do Cordeiro. E o que Deus falou comigo era uma verdade com relação ao meu futuro. Então eu tratei com maturidade o meu passado, eu sei que eu fui assim, eu sei que eu vou ter que estudar muito, eu sei que eu vou ter que pagar um preço pelas coisas que eu fiz, eu sei que eu vou ter que assumir muitas responsabilidades, mas eu sei do futuro maravilhoso que Deus prometeu para mim. E eu tenho viajado por esse mundo todo, pregando a palavra de Deus, abrindo igreja, ganhando almas, batizando gente no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou a sepultar o meu passado com maturidade. Tanto é que eu não falo com vergonha para vocês, porque eu sei que as minhas pontes foram queimadas. Eu sei que os navios já foram queimados. Eu sei que os defuntos já foram sepultados. E agora eu posso olhar para o futuro com esperança. E eu termino, por causa do horário, eu termino dizendo que você precisa aprender a viver no presente com sabedoria. Então é olhar para o futuro com esperança, tratar o seu passado com maturidade, mas viver o seu presente com sabedoria. Onde é que está isso no texto? O Abraão chama o seu servo e diz assim, eu preciso que você vá lá na terra da onde Deus me tirou, lá do meio da minha parentela você vai achar uma moça, e você vai trazer essa moça para ser esposa do meu filho Isaque. E aí, o seu servo disse assim, mas Abraão, meu senhor, e se porventura a mulher não quiser vir? Esse é o seu plano. Você tem planos. Você é um homem de fé. Você está olhando o futuro com esperança. Você tratou o seu passado com maturidade. E agora você está mandando tomar uma decisão no presente. E essa decisão que você está mandando, ela é maravilhosa. Você está fazendo um plano muito maravilhoso para o seu presente, visando o futuro, agindo no presente com sabedoria. Mas olha só, você está me mandando ir lá buscar uma mulher, e se eu achar essa mulher, mas a mulher me disser, eu não quero ir. Tá bom, o seu Deus é o Deus de Abraão, o Abraão conhece o Deus do céu e da terra, mas eu não quero fazer parte desse plano. Existe essa possibilidade, meu Senhor. Então a gente tem que ser, ele está dizendo assim para Abraão, se essa mulher não quiser vir, você quer que eu volte, que eu pegue o seu filho e que eu leve o seu filho para lá? Aí o Abraão disse, não faça isso não. Olha só, a minha fé, ele diz no versículo de número 7 e 8, a minha fé é suficientemente forte para acreditar que o Deus que me tirou da casa do meu pai, o Deus do céu, que me deu essa terra, Ele vai enviar o seu anjo, que vai na sua frente, e Ele vai tomar de lá uma esposa para o meu filho através de você. Abraão tem certeza. Só que o Abraão diz assim, mas, versículo 8, se a mulher não quiser te seguir, então você está livre desse juramento. O que é isso, queridos?
Principalmente no começo do ano, a gente faz planos. A gente tem aquilo que a gente chama sonhos. A gente anota. Nós somos incentivados a escrever os nossos sonhos, os nossos planos. Minha meta para o ano de 2022. Tem algum problema? Claro que não tem. Você tem que fazer mesmo. O homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, ele fala pelo menos 10 vezes em Provérbios, dizendo que você precisa de conselheiros. Ele fala na multidão de conselheiros existe sabedoria. Ele não fala na multidão de conselho, cuidado. Fica pensando que é na multidão de conselho de uma só pessoa que tem sabedoria. Ele não fala isso. Ele fala na multidão de conselheiros. São várias pessoas que você vai conversar a respeito do mesmo assunto, perspectivas, forma de enxergar a vida. São muitos conselheiros que você precisa ter. Na multidão dos conselheiros, cada um tem um ponto de vista que pode encaixar e juntar o quebra-cabeça para que você tenha sabedoria na vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Salomão diz isso. Muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então não tem problema você fazer planos. Eu quero fazer essa faculdade. Eu quero morar naquele país. Eu quero me casar com tal pessoa. Eu quero morar em tal cidade. Eu quero ter tal carro. Eu quero construir tal casa. Eu quero ter essa profissão. Não tem nenhum problema você fazer planos. Mas você precisa saber que há um Deus que é soberano e que dirige as nossas vidas, e que talvez os seus planos não sejam aprovados por Ele, e o fato de Deus não aprovar um dos seus planos, não significa que Deus não gosta de você, significa que Ele tem planos melhores para você, e você tem que estar aberto para isso, e você tem que saber que Deus é um Deus que conduz a nossa história. Deixa eu só contar um exemplo para a gente terminar. Ruth capítulo 3, Ruth chega na cidade de Israel, e a sua sogra está com fome, elas não têm comida, chegaram lá vazias, pobres, e aí a Ruth diz para sua sogra Noemi: eu não vou ficar aqui de braços cruzados não, eu vou buscar comida para alimentar a senhora, minha sogra. Eu acho que se você está procurando uma nora para o seu filho, eu acho que ela deveria ter essa característica na sua vida, na vida dela. Ruth diz assim: se depender de mim, a minha sogra não vai passar necessidade. Eu vou trabalhar para que a minha sogra esteja bem. E ela sai correndo. E ela vai para um campo. E ela sabe que tem a lei de Israel, que Deus estabeleceu, que é a lei para os pobres. O camarada tem o seu campo de colheita, ele vai colhendo, mas os cantos, as beiradas, ele não pode colher. Aquilo tem que ficar para os pobres. E à medida em que ele vai colhendo, ele tem que deixar algumas espigas. Não pode pegar todas. Tem que deixar algumas espigas para que as famílias pobres possam entrar no campo. Isso está em Levítico, isso também está no livro de Êxodo. Tem que deixar algumas dessas espigas para os pobres poderem pegar e se alimentar. E a Ruth vai nesse campo e ela vai pegando. E tem um limite. Aqui tem um campo de um proprietário. E aqui tem uma outra propriedade de um camarada chamado Boaz. E ela não tinha autoridade para entrar no campo de Boaz. Ela não tinha autorização para entrar lá. Ela tinha autorização para trabalhar nesse outro campo. Só que o capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: e ocasionalmente, Ruth, enquanto estava apanhando as espigas, ela perdeu o rumo. Mas na verdade foi um anjo que deu um empurrãozinho nela, né? A gente lê ocasionalmente, mas a gente sabe que é a mão de Deus agindo. Pode parecer uma coincidência, mas na vida de um cristão não tem coincidência. Há um Deus que dirige a nossa história, há um Deus soberano, que age quando a gente menos percebe. Ele está trabalhando. E a Ruth está apanhando assim, de repente o Boaz olha assim e diz assim para os seus empregados: ué, o que essa moça está fazendo no meu campo? E aí os empregados disseram: essa daí é a Ruth, a nora de Noemi. Ela é viúva também, ela está pegando aí as coisas para poder socorrer a sua sogra. E o Boaz olhou para ela e disse assim: então deixa ela e que colha bastante, e vocês deixam cair bastante aí, deixa cair bastante espiga, para que essa moça possa voltar de forma abundante, com abundância para a sogra. E aí
a Ruth chega e conta para a sogra. Quando a sogra olha e vê aquele monte de cereais lá, aí, de grãos, a Noemi pergunta: que é isso, minha filha, que você voltou com essa abundância? Ela falou: sabe, sogra, eu estava lá apanhando, sem querer, eu entrei num campo de um cara chamado Boaz, e ele me chamou, me deu água, e encheu aqui esses sacos de cereais, e disse para eu trazer tudo. Aí a Noemi já enxergou a história, disse: eita, Deus está trabalhando. Esse é Boaz, ele é meu parente, é o remidor. Aí a Noemi dá umas instruções para Ruth, e ela segue certinho. Aí Ruth casa-se com Boaz, que nasce um camarada chamado Obed, que dele nasce um camarada chamado Jessé, que dele nasce um camarada chamado Davi, que se torna rei de Israel, cujo descendente é Jesus de Nazaré, que é Deus bendito eternamente, amém, que nós o adoramos. Porque Deus é soberano e a gente tem que viver o nosso presente com sabedoria. Senhor, eu fiz planos, Senhor, eu quis isso, mas não deu certo. Bendito seja o teu nome, eu vou seguir para frente, porque na minha vida é o Senhor que está no controle de tudo. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família. Você pode ficar em pé nesse momento? Eu sei que o pastor Carlos deve ter outra forma de terminar aqui, mas eu sinto de orar por você, orar por sua casa, orar por vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não vim aqui pregar essa noite, eu vim aqui trazer um conselho de Deus para o seu coração. E o conselho é esse: olhe para o futuro com esperança. Trate do seu passado com maturidade. Peça para Deus, Ele vai te ajudar. Deus é especialista em nos ajudar, como Davi. Davi, a criança está doente, Davi se prostra e ora, e ora, e ora. Deus cura a criança. Esse é o plano de Davi. Cura a criança, Deus. Cura a criança. Uma semana de jejum e oração, prostrado, sem comer, sem tomar banho, humilhado no pó. E de repente a criança morre. E os anciãos de Israel disseram assim: se enquanto a criança estava viva, ele não comia nada, se a gente falar que a criança morreu, esse cara vai tirar a vida dele. E aí Davi percebeu que eles estavam cochichando. Davi se levantou e disse assim: a criança morreu? E aí os sacerdotes disseram, os líderes disseram: sim, a criança morreu. Aí Davi se levantou, Davi entrou na casa dele, Davi comeu, recuperou as suas forças, Davi tomou um banho, Davi colocou roupas limpas, Davi disse: abram o templo, porque eu preciso passar um tempo no templo adorando a Deus. E aí os sacerdotes e os anciãos disseram: Davi, nós não entendemos, porque enquanto a criança estava viva, você chorava e lamentava, e agora que a criança morreu, você entrou para adorar a Deus no templo. E ele disse assim: olha, enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança de que Deus poderia curá-la. Mas agora que a criança morreu, então agora eu tenho que entender que é uma nova etapa. A criança não poderá voltar a mim. Eu é que vou ao encontro dela. Eu é que vou para a morte, eu é que vou morrer. Então eu tenho que viver o meu presente agora com sabedoria. Eu tenho que viver o meu presente agora com maturidade. Quantos estão entendendo? Sabe, queridos, chore, tenha o seu luto, tenha a sua lamentação. Mas pelo amor de Deus, não fique preso lá. Porque Deus quer que você viva o presente com sabedoria. E Deus quer que você olhe para o seu futuro com esperança. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero te agradecer nesse 12º dia, que representa o mês de dezembro deste ano de 2022. Eu sei que o Senhor fará coisas extraordinárias. E eu sei que essa igreja, quando chegar o mês de dezembro deste ano, eles vão olhar para trás, vão levantar as mãos para os céus e vão dizer: obrigado, Senhor, pelos meus planos que o Senhor realizou, mas obrigado também por aqueles que não se tornaram realidade,
porque o Senhor tinha algo melhor para as nossas vidas. Obrigado, porque eu sei que assim será no mês de dezembro de 2022 para esse povo, Senhor. Porque nós vamos aprender a viver o nosso presente com sabedoria, crendo na tua direção, crendo na tua soberania. Ajuda-nos a tratar do nosso passado com maturidade. Ajuda-nos a olhar para o nosso futuro com muita esperança e com voz profética, sabendo que mesmo que o Senhor já nos abençoou em tudo, nós podemos ainda produzir muitos frutos para as próximas gerações, serem abençoadas e edificadas através daquilo que nós vamos deixar como legado para a próxima geração. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre nossa vida. Obrigado pelos gigantes que já foram vencidos em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, setembro, outubro e novembro, e por aqueles que estão sendo vencidos no mês de dezembro, Senhor. Obrigado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Obrigado, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, Senhor? Obrigado, porque sabemos que o Senhor faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados pelo seu decreto. É nessa confiança que nós entregamos todos os meses desse ano em tuas mãos e declaramos um ano de 2022 cheio do teu sobrenatural na nossa vida, cheio de portas abertas, de necessidades supridas e cheios de bênção para abençoar outras pessoas, Pai. Use as nossas vidas. Use as nossas vidas. Quem concorda com esta oração e recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Oh, glórias a Deus. Bem forte é para Jesus.